Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz Alberto. Hoje nós vamos iniciar mais uma videoaula no canal Just Anatomy Brasil. E o que nós vamos abordar hoje é a coluna vertebral, né? Dando continuidade à videoaula anterior em relação à coluna, falamos na videoaula anterior da coluna lombar, hoje vamos falar da coluna sacral. A coluna sacral, pessoal, ou seja, é formada pelo sacro. O sacro é uma fusão, pessoal, uma fusão triangular, né, de 5 vértebras, né, ou 5 vértebras fundidas, né, forma a penúltima porção da coluna vertebral. Ela tem uma face, a coluna sacral, o sacro, ele tem duas faces principais, né, as mais evidentes, quando nós estamos estudando no laboratório de anatomia ou através de uma imagem, que é a face anterior, que é conhecida como a face pélvica, e a face posterior, que é conhecida como uma face dorsal, né? A face anterior ela é formada, ela é côncava, né? E a posterior é convexa. Eu costumo sempre brincar nas explicações que para você entender o que é côncavo e o que é convexo, é só você pensar numa colher ou numa concha. A superfície da colher ou da concha, as quais, né, você vai lá para poder pegar o alimento, você entende que existe uma parte da colher ou da concha que vai ficar ali o alimento depois de retirado da panela, por exemplo. Então, aquela superfície onde fica ali o alimento é a superfície côncava. Quando você coloca o dedo por debaixo da superfície da colher ou da concha, a qual está ali armazenando ali, né, o conteúdo, o alimento, aquela superfície ali oposta, ela é conhecida como uma superfície convexa. Então, quando nós observamos o sacro, eu coloquei uma imagem aqui, ó, a imagem aqui no caso da cintura pélvica, não façam confusão, tá? A gente está observando aí o sacro, que é da nossa aula, mas a gente acaba associando com outras estruturas e outros ossos. Como no caso aí a gente está observando os dois ossos do quadril, né, formando aí a famosa cintura pélvica. Então, a vista, o plano que nós estamos observando é o plano posterior ou dorsal ali dessa região. Lembrando que plano dorsal, face dorsal, é mais utilizado para a região ali da pelve, a região do abdômen, tá? Não é muito utilizada nos membros, ou seja, no esqueleto apendicular, tá? Mas alguns autores, alguns professores utilizam, alguns profissionais. Então, o que eu estou observando aqui, ó, é a face dorsal, né? Como se fosse aquela face da colher ou da concha, que não nos permite ali fazer com que eu pegue o alimento para poder, por exemplo, levar à boca ou colocar um prato no utensílio. Então, eu sei que a face posterior desse sacro é uma face convexa, e a face que está do lado de lá, pessoal, ou seja, internamente, é chamada de face ventral, né, que ela é anterior. Então, nós estamos observando aqui a face posterior, que é convexa, e a anterior ela é côncava, que é a face ventral. O sacro, pessoal, ele tem um formato em relação aos dois quadris para a formação da cintura pélvica. A literatura, nós conseguimos observar na literatura que o sacro ele tem uma forma de cunha entre os dois ossos do quadril. Exatamente como o formato, por exemplo, dessa ferramenta aqui que é utilizada, né, a carpintaria e etc. Esse formato de cunha, assim como tem outras regiões do corpo, é o formato no qual o sacro ele é representado entre os quadris. Ok? Bem, aqui observando aqui as imagens do sacro isoladamente, aqui na vista anterior, né, a gente consegue observar, eu estou passando aqui o mouse, e aqui na vista posterior. E aí lembrando que nessa região é muito comum falar-se vista ventral ou plano ventral, e aqui o plano dorsal ou plano ou vista posterior. O sacro, pessoal, como vocês podem observar, parece uma pirâmide invertida, né? Onde existe uma base, que a base é mais superior,
e o ápice, que é voltado caudalmente ou inferiormente, ok? Na base do sacro, nessa região mais superior, nós conseguimos observar que essa região, onde eu estou passando o mouse, que vai entrar em contato, né, com o disco intervertebral, que faz a articulação entre o corpo vertebral da quinta vértebra lombar e verdadeiramente a base do sacro. Tá? Lateralmente à base, nós conhecemos uma estrutura conhecida como asa do sacro, ou asa sacral. É uma massa, né, lateral, formada principalmente pelos processos transversos, que nós não conseguimos observar aqui, como nas vértebras lombares, torácicas e cervicais. Então, nós sabemos que isso aqui, ó, essa massa lateral, ela é conhecida como asa do sacro. Tem uma associação com o músculo psoas, né? O músculo psoas maior, né? Exatamente nessa face aqui ventral, tá? Ele praticamente recobre essa região, né? Nós conseguimos observar também, pessoal, assim, diversas estruturas. Antes de começar, eu quero sinalizar que, por exemplo, na vista anterior aqui ou ventral, a gente consegue observar e podemos contar o número de vértebras fundidas ou fusionadas do sacro. Então, ou seja, aqui eu consigo contar a primeira vértebra sacral, ou S1, no que tange ao osso, a segunda vértebra sacral, terceira, quarta, quinta, uma vez que o sacro é formado por aproximadamente 5 vértebras. Então, eu sei que cada uma dessas são as vértebras que formam o sacro por conta das cristas sacrais transversas. Tá? Não está o nomezinho aqui, porque senão ficariam muitos nomes. Cada crista sacral transversa, que são essas projeções aqui, né, ou cristas, que estão transversalmente aqui, né, de um forame sacral ventral ao outro. Tá? Ou seja, eu consigo observar 4 pares de forames sacrais aqui e eu consigo identificar entre eles essa crista sacral transversa. Na vista anterior ou ventral, eu consigo observar esses forames sacrais que permitem a saída dos nervos, dos ramos dos nervos sacrais espinais, pessoal. Tá? Ou seja, eu sei que existe entre a base do sacro e o ápice do sacro, eu sei que existem as faces, né? As faces anterior, ou seja, ventral, a dorsal, nessa outra imagem aqui, ó, à direita aqui, ó, eu consigo ver aqui a face dorsal, e existem as faces laterais, que eu vou mostrar no slide posterior. E aqui é compreendido um canal, né? Um espaço, por conta dos forames vertebrais presentes em cada uma dessas vértebras fundidas, que é o famoso canal sacral, que aqui eu estou observando, né? Ou seja, entre a base e o ápice existe um canal por onde passam aí as raízes nervosas, tá ok? E obviamente, a emergência dos nervos que vão sair e entrar por esses forames conhecidos como os forames sacrais. Aqui nós temos a presença dos forames sacrais ventrais, na vista posterior, os forames sacrais dorsais. Beleza? Na porção mais inferior aqui, a gente está observando o ápice do sacro, não é? Indo para a vista posterior, eu consigo observar a fusão dos famosos tubérculos sacrais, né? Que juntos eles formam uma crista mediana, chamada de crista sacral mediana, importante para a fixação de ligamentos, de músculos. Nós temos também a presença no final do canal sacral de uma estrutura conhecida como hiato sacral. Tá? Dentro do canal sacral, nós temos a presença da cauda equina, né, de estruturas ali que ultrapassam, né, a medula espinal, que nós falamos no vídeo anterior, que vai até ali a parte inferior, a face inferior da primeira vértebra lombar, ou seja, na altura da L2, e logo depois vem outras estruturas. E aqui dentro nós conseguimos encontrar essas estruturas do sistema nervoso central. Aí, pessoal, nós também conseguimos estudar outras estruturas. Aqui eu não coloquei o nome delas, mas é interessante falarmos. Olha aqui, ó, aqui tem uma projeção,
ok? Vocês estão vendo o mouse aqui, ó, passando aqui. E uma outra projeção aqui, ó, tá? Do outro lado nós temos essa projeção desse lado aqui e aqui, ó, tá? Então são 4 dessas projeções, 2 de cada lado, né, em relação à crista sacral mediana. Então, abordando os termos de posição e direção que nós falamos anteriormente, lá nos vídeos iniciais, na introdução à anatomia, nós conseguimos então definir que essa crista aqui, ó, é chamada de crista sacral medial. E esta crista sacral aqui, pessoal, aqui, ó, é a chamada de crista sacral lateral, dos dois lados, né? Aqui também crista sacral medial e aqui é crista sacral lateral. Por que ela é chamada de crista sacral medial? Porque em relação a essa estrutura aqui chamada de crista sacral mediana e que segue teoricamente a linha mediana, tá? Essa crista aqui comparada com esta e relacionada com esta aqui então deve ser chamada de medial, pessoal. Então a crista sacral medial, ela é medial porque ela está mais próxima à linha mediana, que aqui está constituída pela crista sacral mediana. E aqui a crista sacral lateral, porque ela está mais afastada da linha mediana, ou seja, da crista sacral mediana, comparado à crista sacral medial. Beleza? Numa outra imagem, a gente consegue observar aqui na vista lateral, pessoal, o osso do sacro, aqui está sendo feita uma articulação com o cóccix, né, através dos cornos, tanto o corno sacral quanto o corno coccídeo. Voltando aqui à imagem, existem também essas duas estruturas aqui, ó, olha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que são os famosos cornos sacrais. Tá? Os cornos sacrais são diferentes dos cornos coccígeos. Os cornos coccígeos, eles estão lá no cóccix, que é a última porção da coluna vertebral, que nós vamos falar no vídeo posterior. Aqui, nessa imagem, eu estou mostrando a vocês aqui, ó, uma estrutura conhecida como face auricular. A face auricular é, como o nome já diz, auricular, e é muito tranquilo de se entender. Vocês já devem ter observado que pessoas procuram terapias alternativas para tratar diversos tipos de dores e tal. Eu costumo sempre fazer essa analogia. Pessoas que fazem auriculoterapia, que é uma terapia que se trata, né, dores, cefaleias, dores na coluna e regiões do corpo, lá pela região da orelha. Então, auricular, na anatomia, significa etimologicamente orelha. Então, existe uma estrutura na face lateral do sacro, assim como lá no osso do quadril, no ilho, tem outra estrutura com o mesmo nome, que é a face auricular. Essa face auricular, pessoal, ela tem o formato de uma orelha. Para muitos não tem, mas etimologicamente é isso. Então, a face auricular do sacro, ela vai se articular com a face auricular do quadril, né? Os ossos do quadril também, com um conhecimento assim diferenciado, eles são conhecidos como também ossos inominados, por conta da fusão dos 3 ossos durante o desenvolvimento, né? E aí a formação de várias articulações, uma delas é essa daqui, a articulação entre o sacro e o ilho do quadril, formando a famosa articulação sacroilíaca, que é uma articulação sinovial, do tipo plana, e que muitas pessoas possuem lesões nessas regiões por conta de problemas, enfim, biomecânica, lesões de traumas, enfim, gente, uma série de situações podem levar a uma lesão entre a articulação do sacro com o quadril, lá no ilho. E aqui, pessoal, é um conhecimento novo, bacana para todo mundo aí, de todos os níveis, principalmente a galera que está aí no técnico em radiologia, especialização em ressonância magnética, os graduandos em medicina, os que estão fazendo residência, especializações, etc. Aqui a gente está observando, pessoal, uma região, né, e com alguns nomes que são empregados na radiologia, na anatomia radiológica, mas que são bem tranquilos de se entender, associando com os termos que nós estamos comumente falando na anatomia topográfica. Aqui nós estamos observando uma imagem de ressonância magnética com corte axial, pessoal.
ou o que nós conhecemos como corte transversal, que divide o que está em cima do que está embaixo. Tá? Primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é sobre esse T1 aqui. Muito cuidado para todos vocês, que esse T1 aqui não significa primeira vértebra torácica ou primeira vértebra dorsal. Isso aqui é um termo empregado para a galera da radiologia, da ressonância magnética, que tem relação com a física, né? A parte técnica de produção da imagem. Tá? Então, até porque nós não podemos falar da raiz nervosa de S1, que é a primeira raiz nervosa do sacro, na altura de T1. Então, não confundam uma coisa com a outra. Aqui a gente consegue observar, pessoal, aqui a quinta vértebra lombar. Por isso que está sendo colocado como coluna lombosacra. Tá? Porque é o final da coluna lombar e o início da coluna sacral. Aqui nós conseguimos observar algumas estruturas. Por exemplo, o ligamento longitudinal anterior. Então, primeiro eu consigo observar aqui uma estrutura chamada de corpo da vértebra, que nós já estudamos lá na coluna lombar, no vídeo anterior. Aqui nós estamos observando o processo espinhoso, que ele é posterior. Então, em relação aos termos de posição e direção, aqui eu estou encontrando uma estrutura chamada de ligamento longitudinal anterior, que inclusive é um ligamento que vai ter a sua inserção, a sua fixação lá na primeira vértebra sacral, ok? Então, aqui a gente está observando uma estrutura muito importante, que é o ligamento longitudinal anterior. Por isso que ele é chamado anterior, por quê? Porque aqui eu estou observando o corpo da vértebra, que é sempre anterior na coluna vertebral. Eu consigo observar também aqui, nós conseguimos observar uma estrutura, e aí que foi delimitado para vocês, um espaço, né, que é conhecido como forame de conjugação e que nós encontramos normalmente, né, na anatomia topográfica como o forame intervertebral, que é o local entre uma vértebra, quando uma vértebra se articula com a vértebra de baixo ou a vértebra de cima. Nesse caso aqui está sendo observada a vértebra L5 e o espaço com a primeira vértebra sacral, ou seja, com o sacro. É o forame intervertebral entre L5 e S1. E aí a gente observa também essas duas estruturas aqui, ó, tá? Mais escuras, que são as raízes nervosas de S1. Lembrando que raiz nervosa está sempre acima do segmento ósseo. Então, eu sei que a raiz nervosa de S1 ela está iniciando na região de L5. Tudo bem? E aqui nós observamos uma articulação chamada de interapofisária, lembrando que apófise são projeções que existem nas vértebras, né? Por exemplo, existe a apófise posterior, que é o processo espinhoso, existem as apófises laterais, que são os processos transversos, e aqui as famosas apófises, que são os processos articulares. Nesse caso aqui, nós estamos falando do processo articular inferior, tá? Da vértebra lombar, em relação ao processo articular superior da vértebra sacral. E a gente observa que a concavidade, pessoal, desse processo articular ou apófise da vértebra sacral, tudo bem? Está voltado posteriormente, ou seja, sentido processo espinhoso, e medialmente, no sentido medula ou linha mediana. Então, eu sei que a junção dos dois pode ser chamada na radiologia de articulação interapofisária, que é uma articulação sinovial plana. Beleza? Então, aqui, galera, são algumas estruturas que nós abordamos aqui num conhecimento bacana, que é de anatomia radiológica. Creio que vai ajudar bastante gente aí, né? Alguns alunos até comentaram comigo sobre isso. E peço que vocês deixem aí o joinha de vocês, peço que vocês comentem, tá? Divulguem aí o canal, se inscrevam, pessoal. Vocês vão estar ajudando bastante. Beleza? Forte abraço aí, pessoal. Paz!